Olá, amigos! Vamos falar de alma e corpo e o valor que lhes damos. O que é alma? No grego, psique, no latim, anima. Falando na Grécia, Homero, que viveu no século 9 ou 8 a.C., grande poeta que escreveu Ilíada, Odisseia, ensinou que a alma é uma sombra, uma fumaça, algo menos denso do que esse corpo físico. O filósofo Anaxímenes, também grego, no século 5 a.C., escreveu que a alma é um sopro, é um ar em movimento e esse ar move o corpo físico. Tanto que o morto não se move porque não respira, na concepção de Anaxímenes. E Platão, famoso filósofo, também da Grécia, do século IV a.C., um dos precursores da doutrina espírita, escreveu: esse nosso corpo é efêmero, é um local onde a alma habita e é um instrumento dela. O homem é sua alma que é eterna. Só a parte material, o corpo, é que morre. A alma não se dissolve e busca o aperfeiçoamento a partir das muitas encarnações. A alma guarda em sua memória suas faltas cometidas no passado e sofre as expiações na encarnação atual ou nas futuras. O corpo é um obstáculo, porque nos faz esquecer parcialmente as lembranças do plano espiritual, quer quando estávamos lá antes do desencarne, ou também não nos lembramos das encarnações passadas. É fantástico tudo isso que ele trouxe. Por isso ele é considerado um dos precursores, juntamente com Sócrates, do Espiritismo. E a doutrina espírita, o que nos ensina? Que nós somos formados de alma ou espírito, perispírito e corpo físico. Alma ou espírito é imortal. Convencionou-se que a palavra alma seria o espírito na condição de estar encarnado. Como encarnado, é um foco da personalidade. Mas a alma ou espírito veio a partir do princípio inteligente, é o centro de força, é o foco da consciência. O perispírito é um envoltório fluídico, muito diáfano, quintessenciado, que une o corpo e a alma. Ele é permanente. A gente morre, o corpo se desintegra, mas o espírito não. O perispírito acompanha o espírito durante toda a sua evolução, estando no plano espiritual ou estando no plano material. À medida que o espírito evolui, o nosso perispírito também vai ficando cada vez mais purificado, mais diáfano, mais sutil, mais quintessenciado, mais luminoso. Ele é invisível aos nossos sentidos atuais, a não ser aqueles que têm o dom da clarividência. No caso do desencarnado, o perispírito, tanto encarnado como desencarnado, tem a forma humana. E quando nós desencarnarmos, o nosso perispírito estará relativamente liberto das necessidades terrenas. Por que relativamente? Porque depende do nosso grau evolutivo. Espíritos muito apegados aos vícios, à matéria, quando desencarnam, continuam pensando nos vícios, nos bens que deixaram na terra, no status, no prestígio, no poder temporal, e não se libertam. Então nós falamos de espírito ou alma, o espírito encarnado, de perispírito, esse elo entre alma e corpo físico. E agora vamos falar do corpo físico. É esse envoltório material temporário
que abandonamos na morte, porque é uma vestimenta, né, que vai sendo usada, tem prazo de validade. Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Pereira Franco, no livro Dimensões da Verdade, no capítulo 33, cujo título é Preocupação e Morte. Olha que título interessante, escreve: muitas pessoas vivem em absoluta submissão à carne, mas a carne, esse corpo físico, é só um instrumento para o espírito evoluir. Muitos se agarram a preocupações imediatas do dia a dia, sem pensar na eternidade do espírito. Diz a Joana, como se fossem moluscos grudados na rocha. Mas a existência do corpo físico, né, é temporária, é um breve instante da vida plena. Vida plena é essa vida imortal do espírito. E ela continua, muitos ficam preocupados em excesso com as opiniões alheias. Nossa, o que estão falando de mim? O que estão pensando de mim, né? Mas essas preocupações são dores não programadas, são tormentos voluntários. Acabamos impondo-nos sofrimentos desnecessários se nós nos preocuparmos com as opiniões alheias. E a Joana fala, mas os conceitos que os outros fazem da gente não nos acompanharão após a morte. E prossegue, Joana. Muitos pensam ansiosamente no futuro, esse futuro da Terra, aqui na Terra. Mas um dia esse futuro termina. Mas esse futuro recomeça depois da morte, no outro plano, no plano espiritual. E muitos alimentam uma angústia que acaba se refletindo no corpo físico e nos leva ao adoecimento. E, no entanto, diz ela, apesar da angústia, são obcecados pelo corpo físico, como se pudessem não entregá-lo à morte. Muitos acham que esse mundo é cruel, mas aceitam viver neste mundo de uma forma alienada, omissos diante das crueldades, das injustiças. E, no entanto, um dia a morte os libertará desse mundo de provas e expiações. Muitos assumem 1000 tarefas, 1000 compromissos para conquistar fortuna, fama, status, mas tudo isso se desmancha na hora da morte. Muitos, olha que interessante, diz Joana de Ângeles, consideram os espíritas grupos de pessoas frustradas, em franco desequilíbrio mental. Por quê? Porque falam sobre a morte, pensam na morte, até esperam a morte. Não esperar assim, eu vou me planejar para morrer. Não, é assim, não é no sentido de querer morrer, mas ter a certeza, a consciência de que um dia ela virá. Por isso, aí, o importante é, por isso, viver da melhor forma possível, fazendo o máximo de bem que pudermos para irmos a um bom lugar. Então, os espíritas, que são considerados grupos de pessoas frustradas, em franco desequilíbrio mental e que pensam na morte, diz ela, pensam na morte como se conhecessem a vida depois da morte. E diz a benfeitora espiritual, mas conhecem, porque mensageiros do plano espiritual falam das realidades após túmulo, para nos fazer refletir, para educar nosso espírito, refletir o que levaremos para o lado de lá. Porque esse corpo é só uma vestimenta temporária. A Joana escreve, merece o que vale. E o que vale? Zelo, cuidado, conservação, amizade. Amizade sim,
porque o nosso corpo é nosso amigo, por isso precisamos ser gratos a ele, por pior que ele esteja, né? Por mais doente que esteja. Aí a Joana finaliza: devemos crescer através do corpo. Esse deve ser o lema dos espíritas. Crescer através do corpo. O corpo é esse instrumento, esse meio para se chegar à perfeição relativa. Então, devemos crescer através do corpo em vez de viver para o corpo. Então, viver para o corpo não deve ser a nossa finalidade, o nosso objetivo final. Deve ser um recurso para o objetivo final, que é a melhoria do nosso espírito, o amadurecimento espiritual. Então, sermos gratos ao nosso corpo, nosso amigo, porque cuidar bem dele, sim, porque ele nos dá a oportunidade de evoluir, mas ele é só esse liame, berço, túmulo. Por isso precisamos nos preparar para a desencarnação. Como? Né? Não é planejar a morte de forma alguma, isso seria suicídio, isso seria contra as leis de Deus. Mas todos os benfeitores espirituais nos ensinam preparar para a desencarnação, inclusive a abordagem fenomenológica existencial da psicologia defende que precisamos nos preparar para a desencarnação. De que forma? Vivendo bem o aqui e agora, matando lentamente as nossas ambições fúteis, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa prepotência, purificando a nossa alma e tornando o nosso perispírito cada vez mais luminoso. Então, amigos queridos, peçamos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, que nos ajudem a nos conscientizarmos da importância desse corpo físico, mas principalmente não esquecermos que o nosso espírito é imortal. E essa deve ser a nossa grande prioridade, a evolução do nosso espírito imortal. Amigos, que a paz de Jesus nos envolva a todos.